Amados irmãos, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar com os amados do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de número 4 em diante, sobre a necessidade de vigilância. Nós temos ouvido falar muito sobre vigilância, sobre cuidado, sobre distanciamento social, o uso do álcool em gel, o uso da máscara. Isso tudo implica em vigilância a respeito de não se contaminar com o vírus da Covid. E a palavra do Senhor neste livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo traz justamente sobre a necessidade de vigilância. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes uns com os outros. Tenham cuidado para que ninguém retribua uns aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar e em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então, a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, era exatamente aos irmãos de Tessalônica que vigiassem, que estivessem atentos, que estivessem alertas. Parece que haveria um perigo aí em volta para esse chamado do apóstolo Paulo, chamando aqueles que são do Senhor atenção e falando a respeito dos que são das trevas, porque nós que somos salvos em Cristo Jesus não somos da noite, mas nós somos filhos da luz. E então Paulo estava preocupado a respeito disso, e no versículo 6 ele diz: pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Esse é um tempo de extrema vigilância para que ninguém decaia da sua fé, mas permaneçam firmes na rocha que é Jesus Cristo e deem ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. No texto em pauta, Paulo diz que é importante que cada um use aquele talento que Deus lhe deu, seja edificando, seja consolando, seja exortando,
exortando, chamando atenção, mas há um chamado do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, pedindo a eles que estivessem bem atentos àqueles que estavam trabalhando para o seu sustento espiritual, que estavam trabalhando para lhes dar o alimento de Deus e para que eles tivessem essas pessoas em máxima consideração, porque é um trabalho espiritual. E aí nós nos lembramos que sempre somos liderados a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, a nível local. Temos sempre alguém que está presidindo sobre as nossas vidas e nós devemos tê-los em muita consideração, porque velam, na verdade, velam pelas nossas almas para que nós não nos percamos e que devemos tê-los em consideração e também em grande apreço. Ele também chama atenção para cuidado com aqueles que vivem desordenados. Muita gente acha que em nome do amor deve fazer concessões aos desordenados, aos que estão com a vida fora dos parâmetros de Deus. Parâmetros é uma palavra que se ouve muito hoje e até usei agora nessa nossa reflexão. Então, cuidado com quem tem uma vida aparentemente cristã, mas de fato e de verdade não é. Não tenha nenhum medo de falar ao coração, trazendo uma palavra de exortação e de chamado de atenção para que entre na forma do Senhor, para que tomem a forma de vasos, para que sejam usados poderosamente pelo Senhor. E ele diz sobre alguns outros pontos que é cuidado para a gente não ter espírito de retaliação, de vingança, mas sempre procurar o bem-estar dos outros. E chama a atenção dos tessalonicenses para que estejam sempre alegres, dando graças a Deus, orando e fazendo a obra do Senhor com bastante alegria. Mas no verso 23 o chamado é muito forte. Ele diz: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E aí ele chama atenção para as três partes do homem que devem estar santificadas: o espírito, a alma e o corpo. Porque qualquer hora dessas o Senhor vem buscar a sua igreja e é necessário que todos os que estejam santificados estejam prontos. E o escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, irmãos, vigiem, porque o tempo é difícil, o tempo é trabalhoso. Deus está pronto a nos ajudar? Está. Deus tem tudo para nos ajudar? Tem tudo. Ele pode todas as coisas? Pode. Mas tem a parte que cabe a cada um de nós. Que sejamos homens e mulheres vigilantes, que observemos os conselhos do apóstolo Paulo neste capítulo 5, dos versos 12 até o versículo de número 13 e depois em diante. Em especial eu deixo essa referência do versículo 23 sobre a santificação. Santifique-se, fique completamente consagrado ao Senhor, porque o tempo não está bom, os dias são maus e o mundo está dentro das nossas casas e nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, portanto devemos estar em completa e total vigilância. Que Deus nos abençoe e não esqueçam de que Jesus te ama e que a Ele você deve toda honra, toda glória e todo louvor. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Aleluia e glória a Deus. Shalom.